Salve, corredores! E salve, corredoras! Muito bem, hoje é quinta-feira, você já sabe, toda quinta-feira tem um vídeo com a Debs aqui no canal do Fôlego. Nossa, tá Você gostou da dançadinha? Tá tipo hip hop? Tô. Vou fazer umas rimas. E aí, Fih? Tudo bem. Beleza? Beleza. Cara, hoje a gente vai fazer um vídeo. Esse vídeo é esse vídeo que é tema do nosso amigo? É? Vamos apresentar ele aqui? Peraí, vamos falar um pouco do retrospecto antes. Tá bom. O cara sempre foi um viewer assíduo, mas crítico. E crítico com responsabilidade, crítico com argumentos e com educação. Mas assim, muitas vezes você pegava aquele comentário e falava assim, cara, ela veio o cara de novo, mano, bateu em mim, cara, ele batia bem. E ele bateu em mim também. Bateu na Debs também. Só que aí tudo virou amor quando ele propôs o tema da vida deste quadro, que foi os 7 pecados capitais que você assistiu aqui, a gente dissecou aí semana a semana, cada um pecado capital. E aí criou-se um bond, cara, um elo de ligação. A gente criou um elo de ligação em que a gente mandava corações e ele respondia com mensagens de apoio, mas sem nunca perder a crítica. Quando ele não continuou crítico. Hoje a gente vai trazer para vocês, porque ele está aqui, e ele sugeriu o vídeo de hoje, o nosso viewer número 1. Rubens! E aí, Rubão, beleza? Fica aqui no meio de nós. Vem cá, Rubens. Ai, gente. Cara, o Rubens é alto, cara. Eu vou ter que levantar aqui, sim. A gente vai assim. O Rubens é muito amor, gente. O padrão estético diminuiu, mas a altura aumentou. Qual que é o tema de hoje, então, Rubens? Fala aí. Corridas no Brasil. Por que você sugeriu? Fala por que Eu você tava sugeriu. duro para fazer qualquer viagem para fora. E você queria correr uma prova aqui, então vamos escolher as 5 melhores maratonas do Perguntar Brasil. para quem conhece, né? Porra, cara, obrigado, velho. Ó, gente, o Rubens. Rubens. Valeu, Rubens, vai lá. Tchau, tchau. Obrigado, viu, pelo tema. Mais uma vez, pelas críticas também. Muito bem, então olha, a gente decidiu fazer o seguinte, vamos eleger as 5 melhores maratonas do Brasil. Eu sei que nem todo mundo que assiste esse programa é corredor de maratona, tem muita gente que corre outras distâncias, 10 km, 21 km, provas de montanha também. Se você quiser, deixa aqui embaixo seu comentário, a gente gostaria que vocês elegessem as 5 melhores meias maratonas, as 10 melhores provas em geral do Brasil. A gente pode fazer isso em alguns outros próximos vídeos, mas hoje a gente vai começar elegendo as top 5 maratonas do Brasa. E nessas maratonas tem meia, tem 10. A gente não vai falar sobre, mas a gente vai dizer o que tem. Exato. Nessas provas. E o grande lance é que assim, a gente não está levando aqui em consideração aspectos técnicos. A gente está levando em consideração um todo. Então, o que a prova te entrega de organização, né, de quantidade de atletas, de estrutura, de expo, de trajeto, tudo isso a gente vai levar em consideração. E aí, sendo muito justo, já falando desde já, sendo que tem muitas provas no Brasil que a gente nunca participou. Exatamente. Né? Então, que a gente também não pode opinar. Então, tá valendo? Tá valendo. Vamos começar? Número 5. Quinta colocada, Maratona de Floripa. Maratona de Floripa, não posso opinar. Não posso opinar, nunca fiz. Eu já fiz. Nem a meia, nunca fiz nem a... Olha, eu vou te falar, tem um lance em Floripa muito, muito especial, assim, porque, primeiro que Floripa é uma cidade incrível para se correr, né? A beira-mar toda, então você corre inteira, na prova inteira na orla, olhando para o mar, entendeu? Tem uma altimetria muito bacana, ela é razoavelmente plana, ela tem as duas pontes, né? Tem a ponte que quando você sai da ilha para ir para o continente e depois para voltar do continente para a ilha, né? E tem algumas alças de acesso que dão uma certa altimetria, mas em geral a prova é muito plana, a prova foi muito bem organizada esse ano, em termos de estrutura, hidratação, divulgação, atendimento com o público, você via no pós-prova também, foi muito legal, assim, teve um problema de distância, né? Na verdade, o problema não foi da aferição. A aferição entregava a prova redonda com 42, 195. Só que na hora que eles colocaram a placa de retorno, eles não colocaram no lugar que a aferição mandou. Isso é um erro duplo. É um erro da organização, que deveria ter seguido a aferição, mas também é um erro do aferidor, que deveria ter mandado um fiscal, da federação deveria ter mandado um fiscal. Mas esses erros acontecem, a gente sabe que isso acontece. Não foi a primeira vez, não será a última vez que isso vai acontecer no Brasil, infelizmente, né? Mas a gente ainda tem um patamar diferente em relação às provas gringas, mas no contexto geral, a prova é uma excelente prova. Prova rápida, prova para fazer tempo, é uma prova que tem um clima bacana, tem um visual bonito, tem gente na rua, então assim, eu gosto muito. Ok. E olha, gente, tá em quinto lugar, hein? Tá em quinto lugar e agora, fazendo uma parte, foi um grande momento da minha vida de corredor até hoje. Nunca mais você vai esquecer. Nunca mais vou esquecer a chegada de Floripa. Beleza. Número 4. Número 4. Bom, número 4
Uphill. É a Mizuno Uphill. Cara, vamos fazer uma parte, porque a Mizuno Uphill é difícil falar dela, porque ela não é uma maratona comum. É uma maratona bem diferente. É uma maratona bem diferente, é uma maratona que tem um final em subida, que é um aclive descomunal. Ela é inteirinha no roller coaster ali na primeira parte da Visual prova. é lindo, O visual né? é maravilhoso, mas é uma prova muito mais contemplativa do que uma prova para ir para tempo, de trajeto. E ao mesmo tempo é super desafiadora. E o mais legal da Uphill, que eu acho, cara, é que ela ganhou um status dentre as maratonas brasileiras muito rápido. Né? Eu tava, a Júlia Sete, ontem, ela postou nos stories dela, ela tava na lista ali pra fazer a inscrição. Ela tava em 942. Aí ela colocou nos stories assim, gente, mas o que é isso? Quanta gente querendo sofrer, não? Mas é. Aí eu mandei pra ela, eu falei, Deus me livre. Ela falou, Deus me livre, quem me dera? Eu falei, não, Deus me livre mesmo, eu jamais. É uma prova que assim, ok, o visual é lindo e tal, mas eu Débora, jamais Não tem, faria. mas você não curte a parada de muita subida Não, também, você não curte. não gosto. Mas é isso que eu acho que isso que atrai na Uphill, né? Que é o desafio, É o desafio. né? Combinado com o aspecto de, beleza, que é lugar maravilhoso. Né? E cada ano também tem um outro lance, que cada ano é uma coisa diferente. Né? Tem o ano que eu corri, por exemplo, ela foi um dia espetacular, você não viu uma nuvem no céu, e o ano passado, esse ano foi caótico, né? Mas eu acho que assim, o que a Mizuno conseguiu com essa prova foi chegar num patamar de excelência, né, e de procura muito rápido. Porque a maioria das maratonas que a gente está falando aqui são maratonas que têm muito tempo. E essa prova é uma prova jovem, recente, né? Recente e, em pouco tempo eles conseguiram esse status de desejo. Todo mundo quer correr uphill. E como é que é a organização em termos de hidratação? Não, esse ano a gente teve um problema, mas foi um problema sério, mas foi muito de acordo com o que rolou de temperatura e de clima, né? Que foi a chegada das pessoas. Na chegada das pessoas não tinha abrigo suficiente para todo mundo e estava todo mundo com muito frio e o guarda-volume estava super acessado, isso aqui. Mas no ano que eu fiz, em 2017, ela foi muito bem organizada. A X3M, que organiza a prova, é uma das empresas mais sérias do Brasil. É os caras que fazem o Xterra, que é uma rede de prova de montanha assim super bacana. Então eu acho que a Uphill ela tem todos os atributos para estar no nosso top 5. Sendo que ela é a única prova diferente do que a gente está acostumado a ver de maratona. De asfalto comum, né? Mas eu acho que ela ainda está no imaginário do corredor como assim, se o cara tiver que escolher quais 5 provas você quer fazer, com certeza uma delas vai ser Uphill. Não, e eu acho que atrai justamente por causa dessa história do desafio, sabe? Da pessoa pensar em fazer 42 quilômetros ali naquele lugar e ter o desafio de fazer todo aquele aclive, enfim. Então, para quem gosta... E outra parte, foi o vídeo do Fôlego mais visto em 2017, eu acho que de cobertura de prova, é o segundo vídeo mais visto do Fôlego. Mizuno Uphill. Muito louco isso. As pessoas querem mesmo fazer, curtem a parada. Sim. Valeu? Deus me livre, quem me dera. Número 3? 3. Eu vou levar você para o Rio. Não. Vou assim, Mizuno, leva ela 10 para o Rio. Não, obrigada. Leva ela para o Rio. Não, obrigada. Não vale fazer o 25, tem que ser o 42. Nem a pau. Número 3. 3. São Paulo City Marathon, em São Paulo. Organizada pela Iguana. Excelente. Extremamente bem organizada a prova, extremamente bem organizada. Eu acho que desde a hora da largada, hidratação, percurso, os staffs, algo que eu senti, mas que não diz respeito à organização, mas diz respeito ao comportamento do corredor, né? A gente estava conversando sobre isso aqui quando a gente estava elegendo as provas. Que é a questão do corredor ter um determinado pace e largar lá na frente pulando grade. Né? Então isso é uma coisa que não acontece, por exemplo, nas provas lá fora, vai tentar pular uma grade lá fora, não pula. Mas existe a iniciativa da São Paulo City de tentar coibir isso, é que a gente tem um problema de educação do corredor. Então, não, o problema é a educação do corredor, não a organização da prova. Então, muita gente, eu já ouvi nos anos anteriores reclamando disso. Mas eu coloquei para largar no curral de 3h30 e tinha aquele trânsito de gente que corria mais devagar e tal. Eu criei uma treta uma vez, quando eu fui correr a prova, porque tinha muita gente pulando e eu queria puxar as pessoas para fora. Eu falei, bom, não adianta eu querer fazer justiça aqui, né? Porque não vai resolver. Mas eu acho que é uma prova extremamente organizada, o percurso é legal. Não é uma prova para você fazer tempo. Depende mesmo. Sei lá, não é uma prova 100% flat, mas eu conheço um monte de gente que faz tempo na São Paulo City, cara. Eu acho que por conta da separação de baias, da elite largar separado, as segundas elites, as elites B e C depois, tem espaço para correr. E teoricamente o que tem de subida na São Paulo City são os túneis, né?
que é o túnel que passa por baixo do Rio Pinheiros, e tem a parte da Politécnica ali, que é chata, né? Que a galera não curte, mas assim, quem está acostumado com o Rio São Paulo já compreende esse percurso. Então, talvez não seja algo assim tão... não é uma prova lenta, entendeu? Não é uma prova lenta. Não é uma prova extremamente rápida, né? Também não é a prova mais fácil do Brasil. Mas eu acho que por conta desses fatores, a organização, a hidratação perfeita, etc., a prova acaba ganhando força. E ela é a prova que mais cresce no Brasil, disparado. Então, esse ano ela ficou muito perto da Maratona do Rio, em termos de número de inscritos e de concluintes também. Então, existe um horizonte muito bacana para São Paulo City. E eu acho que São Paulo merecia uma maratona bem organizada assim, né? Sim. Bom, mais uma coisa sobre a São Paulo City que é muito bacana temos uma Expo, né? Esse ano foi extremamente bem organizada, dentro de uma super estrutura, então ali com um circuito de palestras, né? Food trucks, aí marcas dentro, acessórios para o corredor, é super bacana quando você tem acesso a isso. Acho que de todas que a gente falou, né, em termos de estrutura de Expo mesmo, é só a São Paulo City e a Maratona do Rio que a gente vai falar agora. De organização, para você pegar o número também. Isso foi uma coisa que bem me chamou feito, muito né? bem feito, me chamou muita atenção, porque a gente vai falar da nossa primeira, mas na primeira... Mais pra frente. Não, calma. Vamos para o número 2 primeiro. Número 2, Maratona Internacional do Rio de Janeiro. Cara, talvez... é difícil falar isso, porque assim, por que ela tá no 2? Você vai entender quando a gente falar da 1. Mas... a Maratona do Rio é a maior maratona do Brasil. E é uma maratona que ela tem um potencial de crescimento ainda surreal. O Rio de Janeiro é a cidade mais turística do Brasil, então assim, é óbvio que visualmente o que a Maratona do Rio entrega, acho que nenhuma maratona no Brasil consegue entregar. Né, de visual, de correr 100% na orla, de estar ali dentro de uma cidade que foi capital do Brasil, tem todos os aspectos históricos. A prova é majoritariamente plana, né? A gente tem um probleminha um ano sim, ano não em relação ao clima, porque a umidade é muito alta, se o rio tiver calor ninguém consegue fazer tempo, mas se você pega um fim de semana que está nublado, que você tem uma boa temperatura, o Rio de Janeiro é uma prova boa para fazer tempo. Não, e esse ano eles colocaram largada mais cedo, então acho que isso ajudou muito. E foi uma questão que foi meio que sem querer, mas eles acabaram acertando muito e eu tenho certeza que esse ano eles vão repetir. Que é fazer a prova aí para o centro, que ela não ia não largar mais da Praia da Reserva, né, lá do Recreio. E a prova acabou ficando mais legal, porque tinha mais apoio do público. Porque eu só ouvi elogios. Só elogios e a largada mais cedo, né? O que a gente espera de uma prova onde a temperatura é alta é que cada vez que largue mais cedo. E a largada foi 5h30 da manhã. Sem falar que é a maior Expo do Brasil, né? Em termos Expo do Rio é incrível. Em termos de estrutura, você tem ali, muitos expositores, passa muita gente, vem gente do Brasil inteiro, é a maratona com mais inscritos, é a maratona com mais concluintes, apesar de nunca chegar no número de concluintes que eles anunciam, isso também é muito comum das maratonas brasileiras anunciar que tem mais concluintes do que na verdade tem, e inscritos também, não entendo por que fazer isso, mas isso acontece, mas é a maior maratona do Brasil em termos de número de inscritos e concluintes. E é importante dizer que tem a meia maratona, você tem a opção de fazer a meia maratona, agora você tem a opção de fazer o desafio. Que é muito louco, que né? é muito legal, de fazer os 21 e os 42. Né? E eles estão tentando ali uma parada meio que fazer um desafio do Dunga ali, né? Fazer o 10 ou 21, 42. Não sei se vai rolar, mas só a história do desafio já é muito legal. Já foi muito legal. Vamos pro desafio? Não. Você não quer fazer nada. Vamos aí, cara, é legal. Bom, em suma, cara, é isso. Uma prova que tem, o potencial de crescimento é enorme. Se você pensar o que a Maratona do Rio entrega hoje, né, pode entregar muito mais. Tem muita gente que levantou a lebre. Maratona do Rio pode ser major? Pode ser major. Lógico que pode. Ela tem potencial. Tem potencial. Tá num lugar turístico, tem rede hoteleira, tem pistas largas, tem um percurso rápido, estrutura bacana, tem tudo. Só que, precisa caprichar na organização, no transporte para a largada, na atenção no pós-prova. São detalhezinhos que tem que ter atenção, né? E caso isso aconteça, caso a gente consiga igualar esse patamar de organização ao patamar que a gente vê na gringa, por que não? Rio de Janeiro Major, seria louco. Eu já teria 3 Major a mais. Vamos para número 1? Vamos. Vai? Vai. Fala aí, qual que é o número 1? Porto Alegre, né? É Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre, sem falar, gente, aí é a prova que eu faço tempo bom, eu adoro a prova. Então, mas Porto Alegre é uma prova muito bacana. O percurso é muito bom, é flat,
é fria, né? Esse ano fez um calorzinho ali no final, mas mas calorzinho muito, de 20, 19, 20. Temperatura é ideal para correr, sempre lá. A estrutura da prova em termos de hidratação eu achei sensacional. Gente na rua, mais ali na chegada. Esse ano a história do percurso, né? De fazer 2 voltas de 21. Muita gente reclamou, eu não achei de todo ruim, porque quando eu passei nos 21 tinha uma galera lá já que já tinha terminado, então que fica ali torcendo e tal, e aí você faz de novo a segunda volta. O meu único ponto em relação à Maratona de Porto Alegre, que eu achei, foi a Expo, a retirada de números, esse é o ponto fraco. Eu achei, assim, muito de verdade, fraco. Muito desorganizado, mesmo, sabe? Assim, pra você pegar o ticket do ônibus. Uma coisa importante dizer, esse transporte, que é o transporte que a própria organização oferece pra largada, sensacional. Eu peguei dali da esquina do meu hotel, super funcionou, todo mundo sentado, todo mundo com a pulseirinha, pra ir e pra voltar. Então você pode comprar, inclusive, pros seus acompanhantes, né? A gente comprou, então voltou todo mundo no ônibus. Então isso eu achei muito bacana da organização. Agora, eu acho que precisa melhorar um pouquinho A Expo e a entrega, né? Expo, Eu concordo com você. Agora, o lance de Porto Alegre é o seguinte, cara, eu já corri Porto Alegre várias vezes, foi a minha 4ª maratona de Porto Alegre esse ano. Porto Alegre tem uma preocupação em estar sempre mudando para tentar fazer algo melhor. E isso é fundamental para qualquer prova. Se você está buscando melhorar, você está sempre buscando alterar para melhorar, é uma preocupação que você quer entregar algo mais bem feito para o corredor. Então, assim, a história de mudar o percurso não eram 2 voltas de 21, ela tinha uma volta, né? No 21 você passava na chegada de novo, depois era uma volta diferente. Né? Mas, assim, a prova ficou mais rápida. E esse é o grande lance. Em Porto Alegre, a ideia é sempre proporcionar para o corredor o melhor ambiente para o cara fazer o melhor tempo da vida dele. Porque já tem temperatura, já tem o trajeto flat. Então, o que eles pensam todo ano é tentar melhorar para que as pessoas consigam mais rápida. E essa preocupação é muito louco. Se você corre as majors, você vê nas majors, a maioria das pessoas que vai correr as majors são caras que vão com a faca no dente. Você se anima a correr a major rápido, porque você vê um monte de gente correndo rápido. Em Porto Alegre você também vê isso. Em Porto Alegre você também vê isso. É a única maratona no Brasil que você vê isso. Todo mundo que está lá tá para se desafiar para fazer o melhor tempo da vida. Então, a prova é rápida, cara. Sabe? Todo mundo está com a mesma pegada. E isso é muito legal de Porto Alegre. Eu acho que talvez seja único no Brasil. A gente não tem um fim de semana com tanta gente com faca na caveira como tem em Porto Alegre. E eu acho que esse é o DNA da prova e que faz dela a mais legal do Brasil. E eu sempre falo isso, gente, que Porto Alegre foi uma prova que eu falo isso na palestra, né? Foi uma prova que eu cuspi pra cima e caiu na minha cara, porque em vários vídeos eu falei aqui, ninguém me puxando, ninguém me puxando. E foi uma prova que o tempo inteiro tinha alguém do meu lado. Porque tem muita gente. Exato, que estava correndo ali no mesmo ritmo e muitas vezes pessoas que eu não conhecia. Então eu corri, depois eu fiquei sabendo o nome dele que eu fui olhar o número, que é o Ronaldo, né? Ele estava tentando o qualify para Boston. Quando eu passei os 21, ele já estava correndo comigo, mas estava mais para trás. Aí minha amiga ficou nos 21 e eu continuei sozinha. Daí ele encostou do meu lado e ele falou: você tá indo pra quanto? Aí eu falei, até agora 3h30. Ele falou, então eu vou com você porque é esse tempo que eu preciso fazer. E aí a gente foi junto e a gente só conversou uma única vez, que foi quando ele perguntou, o que você faz? Por que as pessoas ficam gritando pra você desse jeito? Você é vereadora? Eu falei, não. Eu falei, mas eu não consigo te responder agora o que eu faço. E a gente foi junto até o 32. E aí logo depois eu encontrei os meninos da corda e logo depois o pessoal que eu tinha combinado que ia me puxar no final. Então, assim, é uma prova que realmente ela te traz isso, porque todo mundo, a maioria das pessoas que tá ali, tá indo pra fazer o melhor, esse feeling que só ela tem. Acho que as outras não têm ainda isso, porque é gente de todos os tipos, né? Tem gente, tem gente iniciante, tem o cara que vai fazer a primeira maratona, no Rio, em São Paulo, você vê muito, né? A gente é super heterogêneo. E em Porto Alegre, não. É mais... tem gente que coloca essa prova como prova-alvo para conseguir o Qualify, porque é uma prova muito rápida. Exato. Então, por isso, ela é a nossa número 1. Isso. Você gostou dessa lista? Você acha que tem uma maratona que está faltando? Eu vou fazer uma parte antes de terminar o vídeo para te falar. Cara, tem várias maratonas que a gente teve convite para participar, mas ainda não pôde participar. Então, elas não entraram na nossa... Eu não posso opinar sobre uma maratona que a gente nunca estivemos. Então, por exemplo, Maurício de Nassau, fui convidado, nunca estive. Maratona de Curitiba, Maratona das Cataratas. Né? São provas que a gente... Infelizmente não teve a oportunidade de participar, mas quem sabe no futuro a gente pode colocá-las na lista aqui também. E você pode colocar nos comentários também. E se você já correu essas provas, coloca o seu top 5 aqui embaixo. Isso. E também coloca o que você quer que a gente fale, quais são as provas que a lista que você quer para o próximo vídeo. Isso aí. Fechou? Fechou. Até semana que vem, a gente se vê. Tchau.